Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar da teoria cromossômica da herança, tá bom? Aquele mesmo esquema. Vamos lá. Qual é a fundamentação, então, dessa aula? A teoria cromossômica foi proposta por Sutton, em que ele afirmou que os genes estão localizados no cromossomo. Sim, a gente já tinha visto isso na aula passada. Sutton observou semelhanças entre o comportamento dos fatores de Mendel, está escrito errado, e dos cromossomos durante a meiose. A evidência dessa teoria foram determinados principalmente pela descoberta da herança ligada ao sexo. Pela análise do cariótipo, a gente sabe que a gente pode distribuir o sexo em inúmeros seres vivos. Que lembra, o cariótipo é aquela fotinho, meio que foto que tira quando a gente está na metáfase, que é no estágio máximo de condensação dos cromossomos e eles estão alinhados no eixo. Esse fato, então, decorre da existência de um sistema genético de determinação do sexo, controlado por cromossomos especiais, determinados cromossomos sexuais. Nos humanos é o último par de cromossomo, o cromossomo 23. E aí, gente, existem 4 tipos: XY, X0, CW e Z0, tá? O tipo XY é o mais comum pra gente, tá? Porque ele ocorre no homem, mamíferos e nos insetos dípteros. Os homens possuem 46 cromossomos, sendo 44 autossomos. Lembra que, gente, os autossomos, eles são aqueles que não estão ligados à herança sexual, tá? É do par 1 ao par 22, tá? E 2 heterocromossomos. Por que são chamados heterocromossomos? Porque eles podem ser diferentes, tá? Sendo o X, vou tomar uma perninha aqui, e o Y. Chamados cromossomos sexuais ou holossomos. O X existe em ambos os sexos e eles se diferenciam pela presença ou não do cromossomo Y. O sexo masculino é chamado de heterogamético, ou seja, gametas diferentes, e o feminino homogamético. Então, a mulher vai ser X e o homem X, Y. Tá? Isso é mais comum pra gente. E lembrando, gente, que o número de cromossomos vai variar de acordo com a espécie, tá? No caso, quando eu falo principalmente de humanos, somos 46 cromossomos, tá bom? O X0. A determinação sexual do tipo X0 ocorre em algumas espécies de inseto. Nesses casos, a célula do macho apresenta um cromossomo a menos. Então, se o homem é X e Y nos homens, o animal do sexo masculino vai ser X. Então, se acabar tendo 2 cromossomos é mulher, já é um só X0, tá? Porque 0 é porque não tem. Então, nesse caso, o número de cromossomos da espécie vai ser diferente. No caso da mulher, ela vai ser 2N qualquer coisa. 46. E o homem vai ser 2N. Nossa, péssimo isso aqui. 45. A segregação dos cromossomos é semelhante ao tipo XY. Não tem erro. Aí, gente, vem onde começa, como diria minha avó, onde a porca torce o rabo. No sistema ZW, os cromossomos sexuais são invertidos. Ou seja, o macho é homogamético e a fêmea é heterogamética, tá? Os homens, então, eles vão ser ZZ e a fêmea ZW. Esse tema é presente nos lepidópteros, borboletas, mariposas, peixes e aves. E aí, gente, a distribuição é parecida, tá bom? A diferença é que se for Z, vai ser pintinho, e se for ZW, pintinho. E aí tem o Z0, que é o mesmo princípio do X0, só que com a letra Z. Ocorre em galinhas domésticas e répteis. Os machos são homogaméticos e possuem 2 cromossomos iguais. As fêmeas apresentam um cromossomo sexual, sendo heterogaméticas. Não tem erro. E aí, eu preciso falar pra vocês de uma coisa, chamada determinação sexual pela cromatina sexual. Determinação do sexo pela cromatina sexual. A identificação do sexo por meio de exames acontece nas células que estão em divisão. Todavia, mesmo quando está na intérfase, lembra que é a fase que eles estão... que a célula está trabalhando, mas não está se preparando para se dividir. Lembra que o cromossomo está todo emboladão, né? Tá aqui embolado. Então,
você não consegue contar o número de cromossomos. Ainda assim, é possível determinar e identificar o sexo. As mulheres normais apresentam em alta proporção nos núcleos das células intérficas um grânulo de cromatina. É esta bolinha aqui, ó, gente. Tá? Ou aqui. O que é isso? Esse grânulo, ele se denomina cromatina sexual corpúsculo de Barr. Atualmente você fala mais corpúsculo de Barr, tá? Principalmente em faculdades e algumas questões mais específicas para a parte de medicina, o corpúsculo de Barr. E aí, gente, o que é esse tal corpúsculo de Barr? Nós mulheres somos XX, certo? Vocês concordam que no mesmo local, que vocês são cromossomos iguais, são cromossomos homólogos, no mesmo lugar que eu tiver aqui, no mesmo locus, eu vou ter o mesmo gene, certo? Certo. Só que o que acontece? Nos homens, eles têm um Y, então, e o Y ele é menor. Então, tem algumas características que vão estar só no X. O que acontece? Nas mulheres, um cromossomo X aleatoriamente, tá? Ele é condensado e é inativado. E aí, como ele tem o mesmo tipo de material que tem no núcleo dos cromossomos, ele fica pigmentado aqui quando faz a microscopia, tá bom? Por isso que aqui é um núcleo e tem aqui o corpúsculo de Barr. É assim que você pode fazer, é uma das possibilidades de você fazer a determinação sexual, tá bom? É raro, assim, isso não acontecer, mas sempre tem exceção, tá bom? E como acontece a determinação sexual no haploidismo? Que é o caso mais simbólico, é o das abelhas, tá? Nos himenópteros, abelhas, vespas e formigas, a determinação sexual não envolve cromossomos. A abelha rainha, é uma fêmea fértil, tá? Cujos óvulos fecundados produzem fêmeas diploides, enquanto os óvulos não fecundados evoluem paternogeneticamente para machos haploides. Basicamente, os óvulos masculinos são aquele caso de X0, que só tem um cromossomo. As fêmeas férteis ou estéreis, obeiras, são determinadas pelo tipo de alimentação que recebem durante seu desenvolvimento. Enquanto as larvas das futuras operárias recebem apenas mel e pólen, as larvas que evoluirão para rainha recebem geleia real, tá? Tem alguns cremes caríssimos que usam geleia real na constituição, tá? Que é uma secreção das operárias adultas. Então, basicamente, a diferença entre elas vai ser o que elas comem depois que nascem. Mas o genótipo delas é o mesmo, que é X. Aqui temos uma fotinho, tá? A gente percebe que o zangão, ele só tem 16, porque ele não tem os cromossomos do pai. E a operária e a rainha tem 32, porque eles têm o do pai e da mãe. E eu esqueci de comentar, paternologia é quando o filho tem o mesmo genótipo de um dos pais, que é tipo um clone, porque não tem como trocar, né? Bom, os genes dos cromossomos sexuais. Os cromossomos X e Y apresentam um segmento homólogo, ou seja, eles têm uma parte que vai ter genes que são exatamente iguais não, mas tem os mesmos genes. Ou seja, o que você tiver no X, você vai encontrar no X e no Y, dessa parte escura. Mas tem uma parte coloridinha, tá? Uma parte de cinzinha mais claro. O que é esse cinzinha mais claro? É o que eles têm de diferença. Por exemplo, aqui no cromossomo Y vai ter um gene que vai estimular a produção maior de testosterona. E no X não vai ter, tá bom? E aí a gente vai entrar em dois conceitos. De herança ligada ao sexo, tá? Vou até grifar aqui, porque isso aqui é fundamental, gente. É um tipo de herança. A gente ainda tem o padrão de primeira lei de Mendel, mas uma herança ligada ao sexo,
pensa ligado. Se eu estou ligado a alguma coisa, tem relação, tá? Genes localizados exclusivamente no cromossomo sexual X são conhecidos como genes ligados ao sexo. Por quê? Porque se... Calma, não vou adiantar. A herança dos genes é conhecida como herança ligada ao sexo. Por portarem 2 cromossomos X, as mulheres possuem 2 genes ligados ao X. Os homens, portanto, possuem apenas um. Aí, vou dar um exemplo. Um exemplo dessa herança é ligado ao daltonismo. Pessoas daltônicas apresentam visão normal para o preto e para o branco. E podem apresentar diferença para enxergar outras cores. O estereótipo mais comum do daltônico é a pessoa que não diferencia verde e vermelho, como temos aqui na figura, tá? Se você é daltônico e não sabe, você vai descobrir agora. Essa anomalia é determinada por um gene recessivo Dzinho ligado ao X. Então, gente, é aqui que vem a grande coisa. Se eu tenho 2 genes, como acontecia nos autossômicos, se eu tenho 2, eu tenho menos chance de ter uma doença, certo? Certo. O que é que eu vi, ó? Para o daltonismo. Uma mulher normal que tem 2x, normal que ela não tem problema de visão. Ela é XDzão, porque é uma herança recessiva, tá? Então, se ela tem a característica dominante, ela não vai ter a doença. E a mesma coisa, essa aqui ela não é portadora. Aí a gente tem esse caso, que é a normal portadora. Ela possui o gene do daltonismo, o Dzinho, e possui o Dzão. Ela vai ter a doença? Não, porque ela tem um Dzão que faz com que ela não tenha a doença, porque o Dzão é dominante perante o Dzinho. Ótimo. A mulher só vai ser daltônica se ela tiver os 2x com o Dzinho. Então, tudo, gente, é aquela coisa. Primeira lei de Mendel clássico. Só que o problema fica agora no homem. Como o homem só tem um X, ele só tem uma opção. Ou ele tem o gene pro daltonismo, ou ele não tem. Na verdade, aqui tem e aqui não tem. É isso, ele tem 50%, tá? E aí tem a herança recessiva ao sexo, tá? Que é, se é recessivo, a gente vai falar depois nos exercícios. São doenças que estão só no gene X, mas é só pra dar esse spoiler, tá bom? E é isso, gente. Vamos aqui voltar à figura, que é isso aqui. Se ele tem o daltonismo, ele tá aqui, ó. Na verdade, perdão. O daltonismo está aqui, porque os dois têm X. Se, no caso que é restrita ao sexo, tá aqui, ó. Porque é restrito só... Ai, eu tô pintando tudo errado hoje. É restrito, só no Y vai ter. Que são doenças restritas ao homem. O que muda no ligado ao sexo? Que o homem tem mais chance de ter que a mulher, porque o homem só tem um cromossomo, tá? Vamos ver nos exercícios. Uma criança do sexo masculino acaba de nascer. Tem como um pai um indivíduo que apresenta hemofilia. Já vou te dar o spoiler que hemofilia é o primo do daltonismo, tá? Então, é uma herança ligada ao sexo. E ele é normal em relação ao daltonismo. Ou seja, ele é hemofílico, mas ele não é daltônico. Sua mãe é portadora do gene para o daltonismo. Então, ela é portadora. Mas não para o gene da hemofilia. Quando essa criança, podemos afirmar que... Vamos subir aqui as animações. Temos um joguinho da velha. E aqui, ó. O pai, ele é hemofílico. Então, ele é Xzinho, X, Hzinho, Y. E ele não é daltônico. Então, se ele não é daltônico, ele é X, Dzão, Y. A mãe, ela tá falando que ela não é portadora pro gene da hemofilia. Então, ela é Xhzão, porque ela não é portadora. E ela é portadora do daltonismo. Então, ela é XDzão, XDzinho. Tá bom? Aqui. É uma criança do sexo masculino, beleza? Quanto a essa criança, podemos afirmar que tem 50% de chance de ser daltônica, tem 50% de chance de ser hemofílica. Ela não tem chance de ser hemofílica. Por quê? Como é uma doença ligada ao sexo, quem vai determinar se o homem vai ter é se a mãe é portadora ou não. Como ela é Xhzão e Xhzão, ela só vai passar o Xhzão. Então, ele não tem como ser hemofílico,
tá? Porque o pai vai passar o Y para ele, tá bom? Então, o que que a gente aprendeu? Que o homem, quando ele tem esse tipo de doença, a mãe é portadora certamente do gene. Ele tem 25% de chance de ser hemofílico? Não, gente, ele não tem nenhuma chance. Tem 75% de chance de ser daltônico? Não. Não tem chance de ser daltônico? Não. Ele tem 50% de chance de ser daltônico. Por quê? Quem vai determinar isso de novo é a mãe. Ela pode passar um Dzão ou um Dzinho. Se ela passar um Dzão, ela vai ser daltônica. Se passar um Dzinho, perdão. Se passar o Dzão, não vai ser daltônica. Se passar o Dzinho, vai ser daltônica. Um casal normal para hemofilia, doença recessiva, ligada ao cromossomo X, a gente já vê que esse enunciado é muito legal pra gente. Gerou 4 crianças, 2 normais e 2 hemofílicas, tá bom? Considerando as informações e outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que a mãe das crianças é heterozigota para hemofilia? Sim, porque se ela não fosse, ela não teria filhos hemofílicos. A criança do sexo feminino tem fenótipo normal? Não dá para afirmar. O gene recessivo está presente no avô paterno das crianças? Essa aqui. Por quê, gente? Lembra que eu falei para vocês? No caso, se a criança for... se eu tivesse no avô paterno, o que acontece? É paterno, é o pai do pai. Ele passou o Y para as crianças. Então, essa herança vem certamente da família materna, tá? Não veio do pai, porque o avô passou o Y. Considere o heredograma. Sabe-se que o pai, o marido e 5 irmãos homens e um sobrinho de Joana, temos Joana aqui, ó, são normais. Entretanto, Joana teve um filho que apresentou síndrome hemorrágica caracterizada por baixo nível plasmático do fator 8 da coagulação. A probabilidade genética de serem portadoras para o gene da hemofilia A, neste caso, é... Bom, sabemos que... vamos pensar. O pai e os irmãos homens e um sobrinho da Joana são normais. Ou seja, nenhum deles tem hemofilia, tá bom? Qual é a probabilidade de Joana ser portadora? Se ela teve um filho homem que tem, esse filho pegou o Y do pai. Logo, pegou o Hzinho da mãe. Então, é 100% para Joana. Ótimo. E nesse caso, vamos ver qual é a outra resposta certa. Para Joana é 50% para sua filha. Porque se a Joana, ela tem o Hzinho e o Hzão. Eu tô chamando de hemofilia, tá? Se ela tem o Hzinho e o Hzão, o pai vai passar um X, normal, certo? Um XHzão para a filha, porque a filha não tem a doença. Então, para ela ser portadora, gente, é 50% aqui. Vai dar sorte da filha da Joana. Agora, em relação a mãe, a gente não consegue afirmar. Tá bom? É isso. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença que provoca degeneração muscular progressiva, geralmente culminando na morte do início à segunda década de vida. O heredograma a seguir ilustra uma família em que se observam alguns casos afetados por essa doença. A análise do heredograma permite deduzir que a herança mais provável da distrofia muscular. Vamos lá, gente. O que a gente vê primeiro nessa história? Pais iguais com um filho diferente. Logo, é uma doença recessiva, tá? Se ela é uma doença recessiva, já consigo tirar... Ops, perdão. Eu consigo tirar essa aqui, tá bom? E essa aqui. Eu fico com 2 opções. É isso. E como eu sei que ela é recessiva ligada ao X? É porque é da aula? Não. Porque senão, esse moço aqui que tem a doença, o pai teria que ter também. Porque ele puxou o Y do pai. Então, se ele não puxou a doença do pai, isso significa que está no cromossomo
X. Então, a mãe certamente é portadora da doença, de Duchenne, tá? Então, ela deve ser X Dzinho e X Dzão. Em relação a heranças ligadas ao sexo, as que mais caem é Duchenne, hemofilia e daltonismo, tá? Então, não pode esquecer o nome dessas doenças, porque sabendo, gente, você já consegue metade das questões de responder e de identificar padrão. Mas em relação ao heredograma, é isso, gente. Primeira coisa para saber se é recessivo ou dominante. Bom, pais iguais com filhos diferentes, tá? Então você já fala, é recessivo. E aí você vai analisando o padrão dos portadores, tá? É isso. Semana que vem é uma aula só de exercício pra gente ter um panorama melhor. E é isso. Boa semana pra vocês, tá bom?